Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, querendo trazer até você a Palavra de Deus, essa palavra tão linda. Esse livro da Palavra de Deus que nos revela quem é Deus, nos revela a sua grandeza, nos revela o seu poder, a sua majestade, o caráter, os atributos do nosso Deus. E nessa série de programas estamos trazendo um pouquinho deste grande Deus, dos seus atributos perfeitos, do caráter do nosso Criador, do nosso Deus e Senhor. E no programa de hoje conversaremos sobre a eternidade. Nosso Deus é eterno. O que significa isso? Um Deus eterno? Um Deus que sempre existiu? Um Deus que não tem começo nem fim? Um Deus que é antes de todas as coisas. E quando tudo passar, quando tudo se fizer novo, Ele continua sendo Deus, continua sendo eterno. Vamos ver? Deixe seu coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo, mostrando a você a eternidade de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar sobre este assunto tão importante, sobre a eternidade do nosso Deus. Este é um atributo incomunicável do Senhor. É claro que o Senhor, quando nos fez, nos deu e soprou sobre nós a vida. E a vida de Deus é eterna, tanto que continuaremos numa outra dimensão, mas continuaremos vivendo depois da morte física. Haverá a ressurreição dos mortos. E esse é um assunto maravilhoso e fascinante. Mas vamos ver um pouquinho da eternidade de Deus aqui nas Escrituras. Vamos ver quando Davi estabelece a adoração sem cessar em Jerusalém. Adorar a Deus por seus atributos. Adorar a Deus é contemplá-lo em toda a sua beleza. É contemplar a sua grandeza, sua majestade e poder adorá-lo. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 16. Vamos ler dos versículos 1 ao 7. Davi estabelecendo adoração sem cessar diante do Senhor em Jerusalém. Diz assim o texto: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Bem, Davi era um adorador. Davi compôs magníficos, belíssimos salmos ao Senhor. Um dos mais conhecidos, o Salmo 23, mas salmos tremendamente lindos, exaltando a glória do Senhor. Salmos de louvor, salmos de adoração. E Davi estabeleceu em Jerusalém, na capital de Israel,
na capital das 12 tribos, aquela confederação de 12 tribos, ele estabeleceu ali o culto ao Senhor permanente, dia e noite. Davi estabeleceu numa tenda improvisada, não é? Uma tenda para onde ele trouxe a Arca da Aliança. Ele colocou ali a arca que simbolizava a presença de Deus, e a presença de Deus que é digna de adoração. Ali Davi colocou os cantores, corais, se revezando em 24 turnos, adorando o Senhor. É tão lindo saber que essa adoração durou exatamente 33 anos, porque Davi reinou 40 anos em Israel, mas 7 anos foram em Hebrom e depois em Jerusalém, 33 anos. E foi quando Davi trouxe a arca e estabeleceu a adoração ao Senhor sem cessar. Deus é adorado nos céus e quer ser adorado na terra, não porque Ele precise de adoração, mas porque nós podemos conhecê-lo através da adoração. Quando nós nos dispomos a contemplar o Senhor, a conhecê-lo, então nós vamos sendo transformados na beleza do caráter do nosso Deus. E ali em Jerusalém, então, Davi, ele estabelece este tempo tão especial, sem cessar, dia e noite. Dia e noite, a cada hora se revezavam os corais, quem sabe tinha quarteto, sexteto, quem sabe tinha uma banda, um conjunto, porque aqui diz que até tinha instrumentos musicais, com símbolos, com alaúdes, com harpas, instrumentos musicais e o canto. O canto, os meninos desde os 7 anos de idade já começavam a se preparar para cantar louvores ao Senhor, cantar os salmos. E nós vemos que um dos cantores aqui, Asaf, ele é também um compositor de salmos. Existem os salmos de Asaf, Jedutum, salmos tão lindos, salmos de adoração. Davi, então, leva o povo a adorar o Senhor. E o povo de Israel vai adorar o Deus eterno, El Olam. Este é o nome traduzido por Deus eterno. E hoje os judeus chamam o Senhor de o Eterno. O Eterno é algo que traduz Deus de uma maneira tão grande, tão majestosa. Ele é o Eterno. Vamos continuar o texto, 1 Crônicas 16, de 34 a 36. Lemos assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Bem, aqui estão os cantores, aqui está o coral, aqui estão os levitas adorando ao Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O que significa isto? É uma chamada à gratidão ao Senhor. O salmista está dizendo: vamos trazer o nosso coração cheio de gratidão. Rendei graças, graças, graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é bom. Tudo que Deus faz é bom. A vontade dEle é boa, é perfeita. Tudo que Deus fez, lá em Gênesis capítulo 1, diz: e viu Deus que era bom. Era bom. O que Deus faz é bom, e revestido da sua bondade e também da sua misericórdia. Deus é misericordioso, por isto nós não somos consumidos, por isso nós não fomos tirados da agenda de Deus e do reino aqui da terra e dos planos de Deus,
porque a misericórdia dele nos trouxe o perdão para os nossos pecados em Jesus. Então vamos render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia não acaba, não tem limites, é sem fim e ele nos abençoa. E aqui diz, rendamos graças ao Senhor, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Foi Deus quem criou o tempo. E o que é o tempo? Para Deus o tempo não existe. Para Deus o tempo não tem significado para si, porque Ele é eterno. Ou seja, o tempo que nós vivemos e que já sabemos que é relativo, está dentro do nosso contexto no planeta Terra. O girar da Terra em torno do seu eixo, formando um dia de 24 horas. Claro que 24 arredondado, né? Formando um dia de 24 horas, nos dão os dias e as noites. O caminhar da Terra ao redor do Sol, nesse movimento de translação, nos dão as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, formando um ano. E assim, nossos dias vão passando e nossos anos vão passando também. Bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Para Ele, o tempo não passa, o tempo não existe, pois Deus é eterno. Sempre existiu e sempre existirá. Vamos ver um pouco da eternidade de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Vamos ler do verso 1 ao 4. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Aqui este salmo foi escrito por Moisés, o Salmo 90, e ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. De geração em geração. Geração vai, geração vem, Deus continua sendo o mesmo, o nosso refúgio. Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa salvação, Deus é tudo que precisamos. Deus é Deus. Em todas as gerações, Ele continua sendo o mesmo, eterno. Antes que os montes nascessem. Quando nasceram os montes? No princípio, o Senhor criou os céus e a terra. A terra, nós tínhamos aí a Pangeia. Talvez os montes não fossem tão altos. Veio o dilúvio, veio a separação, a deriva continental, surgiram as grandes cadeias de montanhas. Mas antes que os montes nascessem, antes que a terra fosse criada, antes do dilúvio, sim, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de existir a primeira partícula física, antes de existir o primeiro átomo, Deus é Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aqui nos mostra a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Enquanto Deus é eterno, nós somos finitos. A gente passa. Nossos queridos já passaram, já estão lá com o Senhor. E aqui estamos aguardando o dia em que o Senhor nos há de levar. E nós vemos então a transitoriedade do homem. Podemos ver a eternidade de Deus e vamos ver o homem. Continuando neste salmo, vemos aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Lemos assim o que Salomão nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem,
sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui está escrito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu estive há pouco ali no Egito, contemplando ali aquelas pirâmides, aquelas 3 famosas, Quéops, Miquerino, aquelas 3 grandes pirâmides. Um trabalho perfeito, um trabalho hercúleo, um trabalho maravilhoso, pedras de toneladas colocadas de maneira tão perfeita, milimetricamente perfeitas, se ajustando para durar 5.000 anos, como ali estão. O que proclamam as pirâmides do Egito? A morte. São mausoléus, são túmulos, túmulos dos faraós. Túmulos. Os egípcios, no início, eles gastavam toda a fortuna, todo o seu tempo preparando o seu túmulo. Preparando porque eles achavam que a vida haveria de continuar da mesma forma e tudo aquilo que eles gostavam e tudo aquilo que eles tinham de precioso, as mulheres com as suas joias, os homens com os seus instrumentos de trabalho ou de guerra, as suas roupas, as suas armaduras, seus objetos pessoais, deveriam ir para a eternidade, deveriam ir com eles. Bem, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que na eternidade tudo será novo, um novo corpo, uma nova dimensão, um novo modo de viver, de ser, de caminhar, de se comunicar. Será tudo novo e diferente. Tudo que a palavra de Deus nos diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus colocou a eternidade no coração do homem. Hoje vemos que há pessoas que podem dizer, eu não acredito em Deus, eu não acredito na vida depois da morte. Pode até dizer isso, mas diante das evidências de pessoas que tiveram morte clínica atestada e por um tempo estiveram ali com o seu corpo morto e ressuscitaram e voltaram e contaram tantas coisas que viram no além, coisas que viram com o seu corpo ali inerte. Como não acreditar na vida além túmulo? Em todas as civilizações, o ser humano pode até dizer, eu não acredito em Deus, mas lá no fundo, ele sabe que Deus existe. Ele pode dizer, eu não acredito na vida depois da morte, mas lá no fundo, ele sabe que tem a vida depois da morte. Porque está escrito que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou não apenas como um sentimento, não apenas como um conhecimento, um entendimento, mas Deus colocou no coração do homem para que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou essa curiosidade no coração humano. Como será? O que será? O que Deus tem feito? Como Deus é? Então, a eternidade está aqui dentro. O ser humano sabe que nós fomos feitos por um Deus eterno. Um Deus eterno e que nos dá uma vida eterna. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz que Jesus, o nosso Salvador, é chamado de o Pai da eternidade. Porque Deus é eterno. Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos o Filho de Deus, Jesus. Ele diz também que Ele é eterno. Sim, Ele diz, eu vos dou a vida eterna. Mas vamos ver o que a Escritura falava de Jesus lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Nós lemos assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A palavra está dizendo, um menino nos nasceu. Deus se encarnou, Deus enviou ao mundo o seu Filho, o seu unigênito. E Jesus depois vai ser o primogênito, porque ele se fez homem, habitou entre nós, como diz o apóstolo João, cheio de graça e de verdade. E todas as pessoas, assim como João e os outros apóstolos, viram a glória de Jesus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, juntamente com Pedro e Tiago, seu irmão, viram Jesus transfigurar diante deles. Viram Jesus deixar que toda a sua glória transparecesse dos poros da sua pele. E Jesus começa a brilhar, a brilhar, a brilhar, a ser transfigurado. O seu rosto fica como o sol. A sua pele brilha, as roupas do Senhor ficam tão brancas como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Jesus mostrando a sua glória. É um menino, é um jovem, é um ser humano, mas ele é Deus que se encarnou. É o Filho de Deus que está entre os homens e o governo está sobre os seus ombros. Sim, Jesus, ele há de vir e reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reinar sobre toda a terra, reinar sobre os homens, aqueles a quem ele redimiu com o seu sangue, comprou por um alto preço para fazer parte do seu reino. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, wonderful, cheio de poder, maravilhoso. Conselheiro, ele pode nos ensinar todas as coisas, nos dar a direção. Deus forte. Esse menino que nasceu há 2000 anos atrás seria chamado Deus forte. Deus forte. Podemos ver Jesus passando por situações tão terríveis, tão tremendas, tantas calúnias, tanta ingratidão, tanta injustiça, tanta maldade, tanta perversidade com o Senhor Jesus. Estávamos conversando com alguns missionários que estiveram em Angola, e ali em Angola, passando o filme Jesus, ali estavam as crianças assistindo. E quando começaram a bater em Jesus, a torturar o Senhor, quando foram levando o Senhor para a cruz, as crianças choravam e diziam, não pode fazer isso com ele, não pode bater nele. Quanta injustiça, quanta maldade. Por quê? Jesus não devia, mas Jesus nos amava. Ele foi forte em todo o tempo. Ele é Deus forte. Ele é também o Pai da eternidade. Sim, Jesus é eterno. Ele é chamado de o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Que lindo! E lá no Gênesis, quando começa a história da humanidade, diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, este princípio, o próprio Senhor está criando os céus e a terra. Deus fala, sopra, Deus triuno cria todas as coisas. Jesus é o Pai da eternidade. O nosso Deus é eterno. E você? Onde você vai passar a eternidade? Onde você estará depois da morte? No céu com o Senhor ou em condenação no inferno? Você já aceitou Jesus?
Já entregou a Ele a sua vida pertence ao Senhor. Que tal orar agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Contempla-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, lava-me, Senhor, limpa-me. Oh, que não fique nenhum pecado em meu coração. Eu me entrego a Ti, para ser Teu, somente Teu, todos os dias da minha vida. Recebe o meu coração, recebe o meu viver em Tuas mãos e faz de mim uma bênção neste mundo. Quero contar a todos sobre o Teu grande amor e o Teu perdão. Eu me entrego a Ti, para ser Teu, somente Teu, todos os dias da minha vida. Recebe-me e encha-me com Teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você permaneça fiel, firme no Senhor, sabendo que tem a vida eterna e que o seu nome está escrito lá no livro da vida. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!